Olá, meus amigos. Eu assisti a um vídeo recente agora do Dr. Drauzio Varella, o médico do Fantástico. E ele é um sujeito bastante otimista. Dr. Drauzio, quais as previsões que o senhor tem, as previsões apocalípticas que o senhor tem sobre o Covid-19? Eu acho que vai acontecer uma tragédia nacional. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu acho que nós vamos ter um número muito grande de mortes. Dr. Drauzio, o senhor está dizendo que será uma tragédia nacional, que haverá um número enorme de mortes. O senhor sabia, o senhor como médico, o senhor sabia que nós temos de 1º de janeiro até agora, dia 18 de abril, nós tivemos 345 mil óbitos no Brasil devido a hipertensão, AVCs, infarto, etc. O senhor sabia, Dr. Drauzio Varella? E esses 345 mil apenas de AVC e infarto não foi tido assim como uma tragédia nacional, simplesmente como uma normalidade, porque todo ano é a mesma coisa. A mesma proporção acontece no mundo também. O senhor sabia que nesse período, Dr. Drauzio Varella, de 1º de janeiro a 18 de abril, nós tivemos 59 mil, mais de 59 mil mortes por diabetes? E não foi uma tragédia nacional. E quantos morreram até hoje desse Covid? 2.000 e poucos? Computando aí os óbitos falsos? Hã? Eu acho que vai acontecer uma tragédia nacional. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu acho que nós vamos ter um número muito grande de mortes. Aqui no Brasil, a primeira morte por Covid-19 aconteceu no dia 23 de janeiro de 2020. E de lá para cá, o número de mortes por Covid está em torno de 6 mortes por milhão de habitantes no Brasil. A gente apresenta um número médio de mortes por milhão de habitantes 600% menor que a média mundial. Paura um medo exagerado de uma doença que é, na realidade, uma fabricação. Fabricação por quê? Porque começou com um medo, do fechamento de uma cidade, isso se trabalhou pelo mundo todo. Gente, a gripe, influenza A e B, vai atingir este ano 650 milhões de pessoas na Terra. O coronavírus não vai chegar nem perto disso. 32% dos países não adotaram lockdown em nenhum momento. Eles acabaram optando por estratégias de enfrentamento como distanciamento social equilibrado e isolamento dos casos sintomáticos. Nesse momento, agora, 14 de abril de 2020, a taxa mundial de mortes pelo Covid-19 se encontra na faixa de em torno de 38 mortes para cada milhão de habitantes. Entre os países que adotaram estratégias de lockdown, esse número é de 42 mortes por milhão de habitantes. E nos países que não adotaram estratégias de lockdown, essa taxa é de 30,5 mortes por milhão de habitantes. A gente pode dizer que os países que adotaram estratégias amplas de lockdown, eles fizeram isso porque eles tinham um índice médio de mortes por milhão de habitantes quase 30% maior que o índice de mortes em países que não adotaram lockdown. Primeiro, isso não foi feito em lugar nenhum do mundo, esse chamado isolamento vertical. Separa os mais velhos, os frágeis e deixa os jovens caírem no trabalho. Não foi feito em lugar nenhum. Então, não há prova de que esse isolamento vertical funcione. Depois, e provavelmente não vai funcionar mesmo. E olha, a melhor curva que tem no mundo hoje é a da Coreia. Porque não fechou, não fez quarentena forçada de ninguém. As nações que não adotaram o lockdown, eles continuam apresentando uma taxa de mortalidade causada pelo vírus 30% menor do que as nações que adotaram o lockdown. Nós temos que prestigiar o trabalho da mídia, é ela que está divulgando todos esses conhecimentos, né? Nós não podemos esquecer que vocês têm que seguir as recomendações
que são gerais, de ficar em casa. Ficar em casa. Todas essas medidas, elas estão longe de configurar qualquer sensatez no enfrentamento dessa epidemia. Essas medidas, coisas desse jeito, ações assim, elas não são sanitárias, científicas nem eficazes. Medidas assim são nada além de uma mistura muito perigosa de tirania, loucura e burrice no mais alto grau.